Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. A lição de número 4, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. O textuário Lucas capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E a verdade prática, o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos para dar início ao nosso programa de hoje. Nós vamos estudar a respeito de possessão maligna, a legião demoníaca que Jesus expulsou, por ocasião do texto bíblico em foco que nós vamos estudar na lição de hoje, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. E, ao final, nós iremos ressaltar o poder de Jesus para expulsar demônios. Continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos hoje aqui para estudar com vocês a lição de número 4, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Na lição anterior, na lição de número 3, a gente estudou sobre a origem e a natureza dos demônios e hoje nós vamos estudar a respeito de uma atuação específica dos demônios aqui na Terra, que é a questão da possessão demoníaca. Os demônios, eles são anjos caídos, são seres sobrenaturais, invisíveis e que têm determinada capacidade de influenciar coisas aqui do mundo material, do mundo dos homens aqui na Terra. E uma das coisas que ele faz, dentre muitas obras mais dele, é a questão da possessão demoníaca. Ele entrar no corpo de uma pessoa e podendo até mesmo chegar a entrar no corpo de um animal. E a possessão demoníaca, a gente vai ver ao longo dessa lição, traz consequências terríveis, desastrosas para a pessoa que foi possessa, que foi vítima dessa possessão demoníaca, como também para outros, e para outras pessoas ao redor. Então, nós vamos estudar sobre esse assunto e vamos ver que Jesus, ele tem todo o poder sobre os demônios e ele conferiu também este poder para a igreja, também para batalhar contra os demônios. E a lição de hoje toma como base o texto do episódio que está nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, a respeito do endemoniado chamado endemoniado gadareno, porque ele era lá da cidade de Gadara. Então, esse relato do endemoniado gadareno revela informações importantes sobre a possessão demoníaca, como também revela o poder de Jesus sobre os demônios. E lembra-me aqui o texto de Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, diz que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, falando da questão da lei. E no versículo 15 ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele confere para nós também. Jesus sempre teve poder sobre os demônios, até mesmo antes de ele vir à Terra, antes de morrer, de ressuscitar, sempre teve, porque ele é Deus. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele nos garantiu à igreja também autoridade sobre os espíritos malignos. E essa autoridade que Jesus deu à igreja foi, vamos dizer assim, antecipada, ou aqui uma amostra dela foi concedida aos 12 apóstolos, quando Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 1,
Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então, Jesus deu autoridade a nós sobre os espíritos imundos, inclusive os discípulos, quando voltaram da evangelização, eles disseram que Jesus, ficaram maravilhados, pastor Zé Roberto, a respeito do poder, dizendo até os demônios nos sujeitam, até os demônios nos obedece. Então, esse poder de Jesus sobre os demônios também foi conferido à igreja para libertar as pessoas, para ajudar as pessoas a se libertar dessa ação tão maligna do diabo que é a possessão demoníaca. Isso mesmo, pastor Fábio. É importante, a gente aproveita aqui para ressaltar que por ocasião da Escola Bíblica Dominical, este é um momento de nós apontarmos o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, que ele tem sobre os poderes das trevas. Isso para que nós não venhamos a incorrer no erro de supervalorizar as forças demoníacas. E eu digo isto porque, às vezes, algumas pessoas vão para os extremos. Se tem aquelas pessoas que querem negar o poderio satânico, dos espíritos imundos, dos espíritos impuros e das forças demoníacas, e tem até pessoas que levam isso a extremo e querem negar totalmente a atuação sobrenatural desses espíritos, reduzindo tudo a uma questão meramente material. E a Bíblia registra, e a experiência tem demonstrado também, que a possessão demoníaca é real e que os poderes sobrenaturais das trevas, eles existem. E por outro lado, tem algumas pessoas que querem supervalorizar essa questão dos demônios, da possessão, e achar que tudo é possessão maligna, que todas as doenças são de procedência diabólica. Então é preciso se ter cuidado, e aqueles que estão pregando, ensinando nos púlpitos das igrejas, para não falarem mais dos poderes satânicos do que do poder de Jesus. Transformar Satanás no herói e deixar de considerar que Jesus é muito mais importante. Então, que fique claro aqui que existe opressão demoníaca e que existe possessão demoníaca. Então, é importante que a gente faça essa distinção. A opressão, ela se dá muito mais no campo da atuação das emoções, das angústias e tudo mais, enquanto que a possessão é um controle propriamente dito das funções orgânicas através do poder de Satanás, que é o que nós vemos aqui no texto bíblico de Marcos, no capítulo 5. O texto bíblico diz que tinha um determinado homem, que ele era possuído por espíritos impuros ou espíritos demoníacos, e essa pessoa, ela inclusive tinha aquilo que o comentarista chama aqui nesse primeiro ponto de quadro estarrecedor. Isso porque essa pessoa, ela tinha uma tendência autodestrutiva. Então é algo que nós aprendemos na lição de hoje, é que o poder de Satanás, ainda que nem toda doença, nem todo problema, isso alguns cristãos às vezes exageram e acham, por exemplo, que toda depressão é demoníaca, que toda depressão é do diabo, que todas as doenças físicas são de procedência maligna. Isso não é real. Agora, pode acontecer o que nós vemos aqui no texto bíblico, inclusive, pastor Fábio, essa pessoa que é relatada aqui no capítulo 5 de Marcos, ela tinha uma tendência destrutiva, ela pegava pedras, o texto bíblico diz isso, e ela tentava se cortar e se destruir, se mutilar, isso por causa dessa opressão e dessa possessão demoníaca. É verdade, pastor Zé Roberto, aqui no tópico 1.2 diz que os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de diversos males, dando às suas vítimas características típicas como força sobre-humana, porque o demônio toma de conta do corpo da pessoa, a pessoa não sabe o que é que está fazendo, ela não tem o controle das suas faculdades mentais e nem do seu corpo, né? E o demônio pode conferir poder para adivinhar, conferir conhecimento sobrenatural. Na verdade, quando uma pessoa endemoniada está falando, na verdade não é ela que está falando, mas é o diabo que está falando através da boca dela,
e pode levar a pessoa à loucura, à demência, né? E até mesmo à incapacidade de falar, de ver. O diabo pode colocar também enfermidades, né? Agora, como o pastor Zé Roberto bem colocou, a maioria das enfermidades são causas naturais, orgânicas, físicas, psicológicas, etc. Mas o diabo também pode colocar algumas enfermidades sem a pessoa estar possessa. Isso é importante. Como tinha, por exemplo, a mulher encurvada há muitos anos, que Satanás colocou um problema na coluna dela. E ela vivia encurvada, mas ela não era possessa, ela não tinha possessão demoníaca. A Bíblia também relata casos de demônios que faziam com que a pessoa ficasse muda, mas isso não significa que todos os mudos têm espírito, não tem nada a ver. Mas aconteceu casos assim. Então, o diabo pode colocar qualquer enfermidade na pessoa que não está debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, que não está em comunhão com Deus. Então, o quadro é estarrecedor. Diz o texto aqui, versículos 3 a 5, do relato da leitura bíblica em classe do endemoniado gadareno, que ele tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então, realmente é uma força sobre-humana, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então, é um quadro realmente, pastor Zé Roberto, estarrecedor. As pessoas devem dar um desconto, porque quando uma pessoa está endemoniada, não é a pessoa que está fazendo aquilo. Então, as pessoas devem ter misericórdia daquela pessoa e ver que ela é uma vítima do demônio. E mais que isso, nós vamos estudar mais adiante aqui a importância de, em alguns casos, e nesses casos que se atesta a possessão demoníaca, para que o espírito seja expulso e para que a pessoa possa ter uma vida normal. Muito bem, nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco até o final. Adiante, nós vamos continuar debatendo a respeito deste texto e vamos falar sobre essa legião demoníaca. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Desta feita, estamos estudando a lição de número 4 sobre possessão demoníaca e, o mais importante, sobre a autoridade do nome de Jesus. Então, o nome de Jesus tem poder, tem autoridade. Evidentemente, esse nome não pode ser usado como uma espécie de amuleto. Tem gente que acha que só porque usa o nome de Jesus, os espíritos vão ouvir, mas não é bem assim. É preciso ter um compromisso, uma vida entregue, dedicada à presença do Senhor, andar com Ele e ter intimidade com Ele, para que Ele possa agir através das pessoas para expulsar essas forças demoníacas e malignas que têm destruído a vida de tanta gente. O tópico 2 da nossa lição fala sobre a legião demoníaca. Então, vamos contextualizar. Nesse capítulo 5, aqui do Evangelho de Marcos, há um momento no qual esses espíritos que estavam nesse homem, eles clamam com grande voz, isso no versículo 7, dizendo: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes." Então, esses demônios, eles pedem a Jesus para que Jesus não antecipe o julgamento e o juízo que haverão de acontecer com Satanás e seus anjos, isso numa dimensão escatológica, no fim dos tempos, quando os poderes das trevas serão finalmente e definitivamente subjugados debaixo da potente mão e da autoridade de Jesus. Mas esse espírito, quando ele se aproxima, ou melhor, esse homem, e quando esses espíritos falam através deste homem, Jesus, quando vai expulsá-los, pergunta: "Qual o teu nome?" E eles respondem, está no versículo 9 do capítulo 5 de Marcos. Eles dizem: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Então, essa expressão e esse termo legião era um termo militar
Isso porque uma legião romana, de soldados romanos, era composta por 6.000 soldados. A gente não sabe se de fato naquele indivíduo, naquela pessoa, haviam 6.000 demônios. É provável que não, mas o próprio texto bíblico aqui deixa claro, o demônio diz que eram muitos. Então a gente sabe que eram muitas pessoas, e aí nós já compreendemos que é possível que uma pessoa só tenha vários espíritos demoníacos. E esses espíritos podem desequilibrar a pessoa, podem fazer com que a pessoa perca a sua percepção e muito mais. É isso que a gente vê no texto em foco, esse sentimento destruidor e autodestrutivo, essa perda da sua própria identidade e da sua condição humana. Então, o comentarista, o pastor Ezequias Soares, pastor Fábio, tem a preocupação de orientar a nós, alunos da Escola Bíblica Dominical, bem como aos professores, para que a gente expulse os demônios e não faça entrevista com os demônios, não converse com os demônios, que tem sido uma prática bastante comum em algumas igrejas neopentecostais, inclusive se utilizando da mídia televisiva para fazer espetáculo. Então, Jesus deixa bem claro aqui, o fato dele ter feito essa pergunta, qual é o teu nome, isso não dá margem nem fundamento para se querer entrevistar e fazer uma espetacularização do ato da expulsão de demônios. É verdade, esse episódio aqui em que Jesus perguntou o nome, né, dele, daquele demônio, não serve de doutrina, de uma regra, e nem de incentivo para que a gente fique entrevistando o demônio, fazendo perguntas, dando oportunidade para eles falar. Isso é muito terrível, isso não tem amparo bíblico. Infelizmente, algumas igrejas neopentecostais, e principalmente se utilizando da televisão, têm feito esse espetáculo, expondo as pessoas ao ridículo, é uma falta de respeito com a pessoa que está endemoniada, e expondo publicamente aquela situação. Então, é brincar com os sentimentos dos outros, isso não é prova de amor ao próximo. E a Bíblia, Jesus perguntou ali, certamente tinha um motivo, tinha uma razão, talvez para mostrar àquelas pessoas ali que o que estava por trás daqueles acontecimentos era um demônio, né? E aqui a legião, embora a legião romana, de soldados romanos, fosse constituída de 6.000 soldados, não significa que isso é um número exato de demônios, que uma legião tem exatamente 6.000 demônios. O texto mostra que a ideia aqui é dizer que eram muitos, né? Que eram muitos demônios que estavam se apossando do corpo daquele homem, daquela vítima. Mas a gente vê em outras passagens bíblicas de contato de Jesus com demônios, de que Jesus mandou os demônios se calar. Isso é muito importante, porque às vezes quem defende esse negócio de estar perguntando, entrevistando demônio, com base nesse episódio do Gadareno, porque Jesus perguntou o nome dele, deveria ler outros versículos. Por exemplo, aqui mesmo em Marcos, no capítulo 1, versículos 24 e 25, diz assim: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Isso foi um demônio lá que estava numa pessoa lá na cidade de Cafarnaum. E Jesus chegou lá e essa pessoa estava na sinagoga, né? Diz assim, e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, e o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Observe que nesse episódio aqui Jesus mandou o demônio se calar e sair, e ir embora. Jesus não puxou conversa, não foi entrevistar. Aqui no versículo 34, do mesmo capítulo 1 de Marcos, diz assim: e ele curou muitos doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Veja que tem outros versículos que Jesus manda os demônios se calar. E a ordem de Jesus é para calar e sair.
Então, o que deve, em um culto, em uma igreja, o que deve se falar é a palavra de Deus. É falar a palavra de Deus e não o demônio está pregando, o demônio está falando. A gente tem que entender, o comentarista colocou muito bem aqui, nós devemos fazer o que está lá em Mateus 10:8, quando Jesus disse aos seus discípulos: expulsai os demônios e não falai com os demônios. A Bíblia não manda falar com o demônio, manda expulsar os demônios. Esta é a ordem que recebemos do Senhor e não manter diálogo com eles. João 8:44 diz que o diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. E quando ele fala, ele fala sempre mentira, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com determinadas revelações do diabo. Em uma ocasião de exorcismo, o diabo falou isso, o diabo falou aquilo, disse que gostava de fulano, disse que detestava fulano, que gosta dessa igreja, que odeia outra igreja, que o nome dele é isso, que ele fez isso, que fez aquilo. Tenha cuidado, você não vai em conversa de demônio, você não deve conversar com o demônio, deve mandar ele se calar e expulsá-lo em nome de Jesus. O que nós devemos fazer, pastor Zé Roberto? O crente é templo e morada do Espírito Santo e nós somos portadores da presença de Jesus. Onde a gente for, levamos a presença de Jesus, e onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está ali presente. Então, como diz aqui no tópico 2.3, a presença de Jesus incomoda o reino das trevas. É isso mesmo, pastor Fábio. Ao invés de a gente criar uma teologia baseada naquilo que o demônio diz, até porque, como já foi citado aqui, João 8:44, o diabo é o pai da mentira, então não vale a pena se estabelecer uma teologia fundamentada naquilo que Satanás diz, porque não tem fundamento, não é uma revelação digna de crédito. E, ao invés de fazer isso, o melhor mesmo é fazer isso que o ponto 2.3 da nossa lição nos ensina, é falar sobre Jesus, sobre o valor de Jesus. A presença de Jesus altera as coisas, como diz um certo hino. Então, onde Jesus chega, onde aqueles que seguem a Jesus chegam, toda a treva se desfaz, o poder de Satanás é desfeito, as obras são desconstruídas. Então, o papel da igreja é pregar o Evangelho de Jesus, é ter Jesus como ponto de pauta e saber que Jesus estando presente, já que onde estiver 2 ou 3 presentes ali, reunidos no nome dele, ele está no meio deles. Onde Jesus está presente, não há força nem poder para Satanás. Até porque quando Jesus chegou naquele local que aquele homem ali estava, possesso, oprimido, os demônios se perturbaram, né? E conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então preguemos Jesus, levemos Jesus, propaguemos a mensagem de Jesus, e onde Jesus estiver, todos os poderes das trevas serão desfeitos. Estamos concluindo mais um bloco do nosso programa. Continue conosco, voltaremos a seguir. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, este é o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 4, que tem como título Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. Já estudamos até aqui, mostrando a importância de enfatizar o poder de Deus, o poder de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Então Deus conferiu este poder, esta autoridade à igreja, e neste assunto a gente deve falar mais sobre o poder de Deus que está na igreja, que está conosco, do que com o inimigo. Na lição, no tópico 3 da nossa lição, o poder de Jesus, tópico 3.1 diz, os demônios sabem quem é Jesus. Isso é importante, porque os demônios são anjos caídos, e eles foram criados por Deus.
Deus criou todos os anjos e a Bíblia deixa muito claro que nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, os principados e potestades e assim por diante. Então, todas as hostes angelicais foram criadas por Jesus. Infelizmente, uma parte delas se desviou, uma parte delas se transformou nos demônios, e eles conhecem Jesus, sabem que Jesus é Deus, sabem da autoridade de Jesus. E isso a gente vê nos relatos bíblicos, os demônios reconhecendo isso. Inclusive, os filhos de Seva, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, estavam lá expulsando o demônio. Eles, pelo que o texto dá a entender, aqueles homens não seguiam a Cristo, não eram seguidores de Cristo, mas eram exorcistas profissionais, gostavam de brincar com o demônio. E aqui vai um alerta para todos nós: nós não devemos estar brincando com o demônio, não devemos estar buscando sarna para se coçar, e nem catucar onça com vara curta, e nem também catucar demônio com vara curta. Nós não devemos fazer a obra de Deus em função de demônios. A gente tem que pregar a palavra de Deus, tem que ser em função das almas das pessoas. Agora, se os demônios se levantam, aí a gente tem que expulsá-los em nome de Jesus. Mas aqueles filhos de Seva foi expulsar demônio, e os demônios avançaram em cima dele, açoitou ele, rasgou as vestes dele, e os demônios porque eles disseram: eu te expulso, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Deus que Paulo prega. E aí os demônios disseram: não, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês não sei quem é não. Então os demônios conhecem Jesus, conhecem a procedência de Jesus. Em Marcos 1:24, nós já lemos aqui, vamos tornar a ler, disse o endemoniado lá de Cafarnaum a Jesus: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Os demônios têm essa consciência de que eles já estão julgados, Inclusive Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, o diabo e os seus demônios, E aquele demônio que estava naquele homem ali em Cafarnaum, já estava com medo de Jesus mandar ele naquela hora direto para o inferno, E aquele demônio disse a Jesus: bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, os demônios sabem quem é Jesus, eles acreditam, não somente acreditam que Deus existe, mas eles sabem que são criaturas, que foram, na época que eram anjos, criados por Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 19, naquela tese da questão de fé e obras que Tiago fala, ele disse que até os demônios creem em Deus e estremece. Então, os demônios têm consciência, não é uma fé obediente, não é uma fé salvífica, não é uma fé de relacionamento, de fidelidade. Não, os demônios creem em Deus no sentido apenas de saber e de ter convicção da existência de Deus, ter convicção da existência do poder de Deus. E os demônios estão aí fazendo obras terríveis, destruindo muitas vidas, destruindo as sociedades, as nações, as culturas, as pessoas, porque ele está aí, matando, roubando, destruindo, semeando mentira. Mas a Bíblia diz em 1 João 3:8 que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, o poder de Jesus está à disposição da igreja. Eles sabem quem é Jesus, eles reconhecem a soberania de Jesus. Tópico 3.2 diz que, na passagem aqui do Gadareno, do endemoniado Gadareno, aquela legião de demônios, ele suplicou a Jesus pedindo 3 coisas. Primeiro, que Jesus não os mandasse para o abismo, que Jesus não mandasse eles para o inferno, antes do tempo. Eles queriam continuar ali fazendo os seus males, e pediu que Jesus permitisse que eles entrassem naquela manada de porcos. Então, professor José Roberto, a soberania de Jesus sobre os demônios é absoluta. Não devemos ter medo de nenhuma ação demoníaca e devemos confiar
né? Que maior é o que está conosco do que o Rei das Trevas. É isso mesmo, pastor Fábio. A gente aproveita aqui para dar uma orientação àqueles que nos assistem, com base aqui na palavra de Deus, que o ato de expulsar demônios é um sinal de que o reino de Deus está próximo e está chegando. Por outro lado, também o papel da igreja não é, digamos assim, fazer exorcismo em massa, né? Do mesmo modo que a gente não tem a autoridade assim para sair curando as pessoas em larga escala, também não é papel da igreja estar procurando exorcizar, tirar demônios, tirar todos os demônios da terra. Às vezes a gente vê pessoas que supervalorizam demais essa atuação, mas quando isso é necessário e quando o momento é oportuno e quando Deus favorece para que assim aconteça, então a igreja deve atuar expulsando os demônios como um sinal antecipado de que o destronamento de Satanás, desse império do mal, acontecerá de forma definitiva. Então é importante entender que essa questão de expulsar demônios é um sinal de que o reino de Deus já está entre nós, mas não ainda de forma plena. E algo importante que a gente ressalta aqui com base nesse ponto 3.2 sobre a soberania de Jesus, é importante destacar que não existe uma espécie de dualismo. É o poder de Deus e o poder de Satanás, como se tivessem em pé de igualdade, um contra o outro, e vai vencer quem for mais forte. O pastor Fábio já ressaltou isso aqui, nós estamos repetindo no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 12, e bem como nesse texto de Marcos aqui no capítulo 5, nós vemos que Satanás ele só pode agir até onde Deus permite. Então nós sabemos, pela própria palavra de Deus, pela Bíblia, pelas Escrituras, que esse tempo de atuação satânica, diabólica, tem um tempo determinado para cessar, e Satanás sabe disso. Por essa razão, ele falou naquele homem e pediu para que Jesus não atormentasse, porque ele sabe que existirá um tormento eterno. E no ponto 3.3, sobre essa libertação do oprimido, é importante a gente dizer que a atuação de Jesus é justamente essa, é libertar aqueles que estão debaixo da opressão de Satanás, do poder das trevas, do diabo, e foi isso que Jesus fez. Aquele homem foi liberto, ele foi liberto do poder de Satanás, dos demônios, daquela legião demoníaca que estava perturbando a vida dele, e isso chamou a atenção de várias pessoas que viram a mudança repentina que aconteceu na vida daquele homem. Isso é importante, porque onde Jesus chega, onde Jesus atua, onde o seu poder se manifesta, vidas são libertadas, vidas são modificadas, são mudadas. Mas eu gostaria também de chamar a atenção para um fenômeno, um fato aqui, no versículo 15 desse texto, no contexto dessa passagem, que diz que os donos daqueles porcos, quando viram que eles caíram, os porcos caíram do despenhadeiro abaixo, né, e foram mortos, então acabaram trazendo prejuízo. Então diz no versículo 15, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo, versículo 16, e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E versículo 17, começaram a rogar-lhe que saíssem daquele território, né? O versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu e começou a anunciar decálogo. Duas coisas importantes que são ditas aqui. Nem todo mundo é obrigado a ser discípulo imediato de Jesus para ter um cargo ou uma função. Esse homem, depois do demônio ter sido libertado, ele quis ser um discípulo de Jesus e andar com Jesus por onde Jesus fosse. Não, fique aí mesmo, você vai dar o seu testemunho aqui e o nome de Deus será glorificado através da sua vida aqui. Outra coisa, aqueles donos daquela manada de porcos se sentiram prejudicados por causa do prejuízo que tiveram, né? E ao invés de eles perceberem a mudança que Jesus causou na vida daquele homem, pediram para que Jesus saísse da cidade. Então, ter o cuidado aí para a gente valorizar a vida das pessoas e olhar para as pessoas e não ver aí
o lucro como uma razão de ser das nossas atitudes. Estamos encerrando mais um bloco, voltaremos a seguir. Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, quarto bloco do programa de hoje, estudando a lição de número 4, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. A leitura bíblica em classe desta lição de hoje se baseia no episódio do endemoniado gadareno. Aqui a leitura bíblica em classe é no livro de Marcos, mas também esse episódio foi relatado tanto por Mateus quanto por Lucas, também, além de Marcos. E uma coisa que é importante aqui no tópico 4.1, o local do acontecimento. Talvez alguém possa estranhar, mas como é que pode que se os judeus não criavam porcos, se os judeus não comiam carne de porco, como é que tinha lá esses porqueiros ou suinocultores, vamos dizer assim, e isso pode parecer estranho. Em primeiro lugar, esse episódio, o palco geográfico desse episódio, aconteceu numa região chamada de Decápolis. Decápolis, esse nome significa 10 cidades. Deca, 10, polis, cidade. Decápolis era uma região administrativa do Império Romano, que ficava a leste do mar da Galileia, ficava a leste do mar da Galileia, e era uma região de população mista, tanto tinha gentios como judeus, não era uma região de população de maioria judaica ou exclusivamente judaica, era uma população muito mista, e nessa região das 10 cidades, tinha a cidade de Gadara, ou Gerasa, a depender aí da tradução. Então, por exemplo, lá em Mateus 8:28 fala a província dos Gadarenos. Já Marcos e Lucas fala a província ou terra dos Gerazenos. Então, Gerasa ou Gadara, Gadareno, Gerazeno, existem essas variações. Gadara situava-se a 8 quilômetros do lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia ou o mesmo mar de Tiberíades. É um grande lago de água doce que existe lá no norte de Israel e que tinha vários nomes. Embora se chame Mar da Galileia, mas não é mar de água salgada. É um grande lago de água doce, onde tinha uma atividade pesqueira bastante intensa ali, e é um manancial, uma fonte de riqueza para toda aquela região. Então a cidade de Gadara ficava a 8 quilômetros ao leste do mar da Galileia, e aquela região ali já entrava no atual território da Jordânia. Então foi naquela região, era uma população mista, tinha muitos gentios, por isso que havia criação de porcos por parte dos gentios. Os judeus que ali habitavam, evidentemente que não criavam porcos. O episódio aqui narra que aquele endemoniado ele foi curado, foi restaurado, foi restaurada a sua saúde, ficou em perfeito estado, e aquela notícia se espalhou em toda aquela região. O povo ficou muito espantado com aquilo, mas ficou preocupado porque os demônios entraram nos porcos e foram 2.000 porcos. Então, isso chamou a atenção daquele povo, e essa preocupação com a economia, com as posses, falou mais alto do que a preocupação com aquela vida. Aquela sociedade já tinha desistido daquele homem endemoniado que estava se matando, se automutilando, era violento, habitava nos sepulcros. Aquela sociedade queria mais que ele desaparecesse.
mas Jesus, né, curou ele e ele ficou em perfeito estado, né, recuperou todas as suas situações. Diz aqui, ó, em Lucas 8:35, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Então aquele homem realmente recuperou, teve um encontro com Jesus. Ele não somente foi liberto do demônio, mas também teve um encontro com Jesus. Até mesmo ele também queria seguir Jesus, queria se tornar um discípulo de Cristo, literalmente acompanhando Jesus no ministério de Jesus. E aqueles moradores daquela região, eles se preocuparam mais com o prejuízo econômico, né? Por isso que o comentarista coloca aqui, pastor Zé Roberto, o estranho pedido, não é? daquele povo, pedindo para Jesus sair daquela cidade, sair daquela região, por causa daquele prejuízo financeiro. E isso também é uma oportunidade para a gente refletir que as pessoas valem mais do que as coisas e que a dignidade da vida humana ela é mais importante do que a vida de 1000 porcos ou de 2000 porcos ou do lucro que aqueles suinocultores deixou de ganhar, perdeu, teve aquele prejuízo. É verdade, pastor Fábio. Inclusive é bom a gente pensar que o lucro é legítimo desde que se leve em consideração a dignidade humana, o respeito às pessoas. E nós vemos aqui, inclusive lá no Evangelho segundo Mateus, no versículo 8, que há uma alusão a essa mesma passagem, no versículo 34 diz: e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Ou seja, ao invés daquelas pessoas ficarem satisfeitas, felizes, porque aquele homem que andava por ali com tentativas autodestrutivas, se mutilando, se cortando, né? E uma pessoa dominada pelo poder das trevas, sendo aprisionada por Satanás, ao invés das pessoas celebrarem aquela libertação, elas ficaram chateadas pelo fato de Jesus ter permitido que os demônios fossem para os porcos e ter trazido aquele prejuízo. Então, é bom que a gente entenda também aqui que os judeus, o pastor Fábio já disse isso, os judeus não viam os porcos com bons olhos, eles tinham uma visão negativa dos porcos, até porque era considerado um animal imundo e os judeus não criavam porcos. E havia até uma tradição judaica que defendia que os demônios habitavam os corpos dos porcos. E há um fundamento nessa passagem bíblica, não que isso seja aplicado de forma generalizada, mas porque os demônios pediram para ir para os porcos. Em conclusão, o que nós aprendemos aqui desse ponto 3.3, que é ou melhor, 4.3, que é o mais importante, é ter o cuidado de nós não supervalorizarmos as coisas em detrimento das pessoas. Às vezes a gente valoriza muito, pastor Fábio, as coisas, a gente usa as pessoas em nome das coisas, né? Então é preciso que se tenha cuidado com isso e que Jesus, no seu ministério, ele sempre esteve cuidando e se direcionando para as pessoas, libertando as pessoas e valorizando as pessoas. É verdade, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e a vida humana ela tem uma dignidade intrínseca, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Embora as pessoas, embora às vezes a sociedade despreze ou desista de alguns, né, porque esse está dando muito trabalho, porque esse está assim, está desse jeito ou daquele, mas Deus nunca desiste de ninguém. Muitas pessoas ao longo da história da humanidade e diariamente acontece isso e a gente vê testemunhos de pessoas que viviam endemoniadas, viviam oprimidas, pessoas que viviam com enfermidades crônicas a ponto de morrer, mas que tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, foram libertas e hoje elas estão em perfeito juízo, são novas criaturas em Cristo e Deus deu para nós essa autoridade.
Diz aqui Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então vamos fazer a obra de Deus, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus, vamos discipular as pessoas, e na nossa trajetória, pastor Zé Roberto, no relacionamento com as pessoas, de pregar o evangelho, ao se deparar com casos de pessoas oprimidas pelo diabo, nós não podemos deixar de orar e repreender todo o mal. É isso mesmo. Então estamos chegando à conclusão de mais um programa. Queremos agradecer pela sua audiência, dizer para você que o debate continua na Escola Bíblica Dominical, lá na sua congregação. Portanto, participe da Escola Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.